Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar agora a variação de uma função. Como assim variação? Bom, como exemplo, eu trouxe aqui esse gráfico e vocês podem perceber que o gráfico dessa função está subindo e descendo, ou seja, ele está variando. Essa função é a função que vai de menos 2 a 8 em R, tá? O domínio dela é de menos 2 a 8. O domínio, como eu já falei para vocês, são os pontos do gráfico do eixo X. Os pontos que estão definidos no eixo X, tá bom? Então, essa função ela começa no ponto menos 2 e ela termina no ponto 8. E a imagem dessa função, ela começa em menos 4 e termina em 5, tá bom? De menos 4 até 5 a imagem. Vocês podem perceber que aqui no ponto onde x é menos 2, essa função começa e ela vai crescendo, 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 até que chega um momento em que ela cai. Aqui meu desenho não ficou 100%, tá? A ideia é que ela caísse aqui, exatamente nesse ponto. Nesse ponto aqui ela cai, ou seja, daqui, onde x é menos 2 e y é menos 4, até o x igual a 2, ela é uma função crescente, tá vendo? Ó, dx igual a menos 2 até x igual a 2, ela é crescente. Eu vou escrever isso melhor, mais bonitinho daqui a pouco. Eu só quero que você observe comigo o que está acontecendo nessa função. Ó. Daqui, onde x é menos 2, até o ponto onde x é igual a 2, ela está crescendo. Chegou nesse ponto aqui, ela cai, tá vendo? Então, do ponto 2 até o ponto 4 em x, ela é decrescente. A partir do ponto 5, em x, ela cresce novamente, ó. Do 2 até o ponto 4, até o ponto 4 não, até 5, na verdade, ela decresce. E do 5 em diante ela cresce, e daí ela vai até o final dela crescente. Essa variação, ela define quando a função é crescente e quando a função é decrescente, mas a gente ainda não aprendeu o que é isso. Então, vamos aprender. Uma função ela é crescente em um intervalo de seu domínio, se aumentando o valor de x, o valor de f de x, ou seja, o valor de y, aqui você sabe que f de x a gente pode escrever como y, também aumentar. Ou seja, se x igual a 2, y igual a menos 4. Se x igual a 2, não, me perdoem. Se x igual a menos 2, y igual a menos 4. Se x igual a 0, y igual a 2, tá vendo aqui? Ou seja, eu estou aumentando o valor de x, o valor de y também está aumentando. Se x igual a 2, y igual a 3, ou seja, aumentei mais um pouquinho o y também aumentou. Agora aqui ela começa a cair. Quando ela cai, a gente diz que ela é uma função decrescente. E uma função, ela será decrescente em um intervalo de seu domínio, se aumentando o valor de x, o valor de f de x, ou seja, o valor de y, diminuir. Ou seja, eu tenho aqui ó, o valor de x aumentando, tá vendo? Aqui, quando chegou no 2, eu fui para o 3. Aí, quando foi para o 3, ela caiu e ficou aqui, ó, y ficou igual a 2. Quando eu cheguei no 4, y ficou igual a 0, tá vendo? Quando eu cheguei no 5, y ficou igual a menos 3. Então, nesse intervalo aqui, que é o intervalo que vai de 2 até 5, essa função ela é chamada decrescente. Então, pessoal, uma função ela é chamada decrescente quando você pode perceber que se você aumentar o valor de x, você diminui o valor de y, ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y, tá bom? Aí eu cheguei aqui no ponto 5. Aí para x igual a 5, f de x é igual a menos 3. Ou seja, y igual a menos 3. Para x igual a 6, y já é igual a 0. Ou seja, ela teve um súbito crescimento aqui. Então, nesse intervalo aqui de 5 até 8, você pode perceber que a função voltou a crescer. Então, esse intervalo aqui é um intervalo
crescente. Eu não posso dizer que essa função é crescente nem decrescente, porque ela cresce e decresce dependendo dos seus intervalos. Mas existem funções que são estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, e eu trouxe alguns exemplos aqui. Observe esse exemplo aqui. Essa função aqui, para cada valor de x, você vai ter um valor de y. E se você aumentar o valor de x, o valor de y consequentemente aumenta, ó. Para x igual a 1, y igual a 1. Para x igual a 2, y deve ser igual a, sei lá, 1,8, por aí, tá? É uma curva. Para x igual a 5, y igual a 4. Então, ele está crescendo. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Então, essa é uma função crescente. Tá bom? Ela é estritamente crescente. Agora, tem uma outra função aqui embaixo, que você pode perceber que quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Olha, se x igual a 1, y igual a menos 2. Se x igual a 2, y igual a menos 4, ou seja, um valor ainda menor. Se x igual a 3, y igual a menos 6. Se x igual a 4, y igual a menos 8, tá bom? Então, quando isso ocorre, nós chamamos essa função de decrescente, tá bom? Então, essa função, ela é decrescente, porque quanto mais você aumenta o valor de x, mais o valor de y diminui, tá bom, pessoal? Uma coisa interessante sobre funções crescentes e decrescentes é que muitas vezes você não tem o gráfico da função, você só tem a lei de formação da função. Como saber se a função é crescente ou decrescente utilizando a lei de formação dessa função? Bom, eu botei um exemplo aqui, que é o exemplo de uma função de primeiro grau, tá? Aqui é uma função de primeiro grau. Vou colocar também um de uma função de segundo grau, para você não achar que só vale para a função de primeiro grau. Essa daqui é a forma de uma função de segundo grau. Então, olha só, todas as vezes que você tiver a lei de formação de uma função, que você tiver descrita qual é a função, você já pode bater o olho e saber se ela é crescente ou decrescente. Como? Todas as vezes que esse valor aqui que acompanha o x, ele for um valor negativo, essa função ela é decrescente. Todas as vezes que esse valor que acompanha o x for positivo, essa função ela é crescente, tá bom? Então, é isso que você vai usar como base para saber se uma função é crescente ou decrescente, tudo bem? Então, para a gente entender melhor, eu trouxe alguns exemplos numéricos, tá bom? Porque eu sei que às vezes quando tem só letra, vocês ficam um pouco enrolados. Eu quero analisar se essas funções são crescentes ou decrescentes. Observa aqui, ó. Esse aqui é o meu A, é o valor que acompanha o x. Ele é negativo. Se ele é negativo, a minha função é decrescente. Tá bom? Aqui, ó, o meu A é 1. Não tem nada aqui, é como se fosse 1, tá? E 1 não tem sinal, é positivo. Então, essa função ela é crescente. Veja bem, não faz diferença se aqui é mais 5 ou menos 5. Aqui poderia ser negativo, ainda assim o que conta é o que acompanha o x, tá bom? Ó, eu tenho aqui algumas funções também quadradas. Menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Mesmo que isso tudo aqui seja positivo, o que acompanha o x ao quadrado é o meu a, e ele é negativo. Então, essa função é decrescente. Tá bom? Aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado é positivo, é só isso que eu preciso olhar para saber se ela cresce ou decresce. Então, essa função, ela é crescente, tá bom? Bom, é só mais uma informação, mais uma dica sobre funções crescentes e decrescentes. A gente já sabe olhar quando a gente vê o gráfico é a forma mais fácil. Se sobe, está crescendo. Se desce, está decrescendo. Essa é mole. Agora, quando você não tem o gráfico, você também consegue visualizar se a função é crescente ou decrescente, utilizando essa regrinha do A maior ou menor que zero que eu coloquei aqui, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui, só chamar. Beijinho.